E é isso que nós queremos. Nós não queremos de forma nenhuma que o transporte escolar pare. De forma alguma. O transporte escolar tem que continuar, as crianças necessitam dele. A única coisa que a gente quer é que se explique essa situação. Por que 4,51 para ir, 4,51 para voltar? Por que R$ 9,02? Por que não se encaminha tudo que se pede, que o vereador pede da forma correta? Cadê o endereço? Cadê os outros contratos? Né? Então, outra coisa que aconteceu. Diz que tinha valor suficiente. Como se não bastasse esse projeto que aportou, pedindo R$ 648 mil, já avisou na mensagem, olha, daqui 2 meses nós vamos pedir de novo, porque também não vai dar. Foi dito isso, gente. Está aí o projeto, para quem quiser ver, é público. Olhem agora no site da Câmara, que, graças a Deus, agora está funcionando, né? O site, a transmissão, o Facebook, porque as pessoas precisam acompanhar. Então, olhem, vocês vão ver. Não sou eu que estou falando, é público. Aí, o que aconteceu? Além disso, o número de alunos, que era de 2.200 alunos, foi para 2.900. 2 meses depois da aprovação do projeto. Então, gente, o que nós queremos é investigar, nós queremos que tenha o menor gasto possível, que não seja diretamente para a educação. Tem reforma que precisa ser, tem escolas que precisam ser reformadas. Vocês imaginam uma capacitação de professor, um treinamento de professor, com a apostila do SESI, com tudo isso, custa R$ 9,16 por mês, e a prefeitura diz que não pode pagar. Agora, R$ 9,02 por dia de transporte, ela pode pagar. Então, acho que está na hora da gente refletir. Vamos participar dessa sessão extraordinária que eles vão ser convocados. Venham participar. E aí nós vamos ver realmente quem são os culpados, né? E fazer a coisa certa. Precisa fazer o transporte? Precisa. As coisas podem ser alteradas, podem ser diminuídas, os valores podem ser diminuídos, as coisas podem ser mudadas. Basta querer que todos nós, que a gente possa se unir, entendeu? E que possa fazer isso acontecer, diminuir esses valores, ter um transporte bom, né? Ter um transporte que seja viável e que a gente possa dar a manutenção necessária em todas as escolas e ter um plano de ensino, um apostilamento decente em todas as escolas dos municípios. Então, são essas as minhas considerações. Muito obrigada. Passaremos a ouvir agora o vereador Geraldo Atleta, para o uso da palavra por 15 minutos, com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, nós aqui estamos na condição de vereador. O vereador, aquele que tem mandato político, eleitoral, que está mais próximo do cidadão. E que é o que mais ouve os reclamos do cidadão, na proximidade, nas discussões dos problemas do dia a dia, da sua cidade, das suas necessidades. E chegar a uma situação como essa, que nós estamos vivendo no momento, é muito desagradável. Jamais, desde que o Alumínio iniciou sua história como município, no que tange ao transporte de alunos do ensino fundamental, havia uma situação como essa. É muito desagradável, porque o pai de família, a mãe de família, conta com esse transporte, que nós vivemos, embora alunos do ensino fundamental estudam no período matinal, no período vespertino, ainda assim, nós vivemos num mundo difícil, né? Eu não digo cruel, mas difícil, que existe muita violência, e muitas vezes os alunos lá na porta das escolas, de alguma forma, acabam sendo vítimas. Então, muitas vezes, embora o aluno desse ali chegue até lá, mais uniformizado, muitos alunos, o transporte acaba fazendo com que o pai e a mãe de aluno tenham um pouco mais de tranquilidade. Não total, mas um pouco mais de tranquilidade. Sem esse transporte, muitas vezes tem que caminhar uma distância maior, não é?
Nós ficamos imaginando como que fica o pai, a mãe pensando. E muitas vezes, na condição de vereador, às vezes nós acabamos sendo juiz, sendo promotor público. E muitas vezes aquela questão de mérito do momento acaba ficando despercebido. Que o momento, a maior necessidade que se tem, é que se tenha o transporte do aluno. E muitas vezes também confunde-se, né, a questão desse transporte. Porque quando foi discutido nessa Casa de Leis e também nos bastidores, não ficou escondido de ninguém que esse valor do transporte coletivo de R$2 seria subsidiado. Que o município ia pagar parte dele. Nunca ficou escondido isso. Não é? Então fica muita questão do que nós ouvimos, do que alguém disse, e muitas vezes, até eu não participei de todas as reuniões, participei até quando foi necessário. Teve reunião que eu nem sabia que existiu. Né? Talvez não fosse necessário a nossa presença, até porque nós já tínhamos a nossa convicção. No entanto, fica uma situação até de fio de bigode, né? da palavra. Olha, um disse isso, outro disse aquilo, que até não importa. O importa é que o aluno tenha o transporte, que seja resolvido o problema. E que, se alguém sabe de alguma coisa de ilícito que existe, junte o que sabe. Ou um testemunho, algum tipo de prova, e no mínimo, peça à Polícia Civil que abra lá um inquérito. Se sabe que existe alguma coisa, é obrigação nossa de fazer isso. Não é? É preciso que se faça isso. Mas é importante lembrar, mais uma vez, esclarecer, que o transporte coletivo seria subsidiado. Nunca foi escondido de ninguém. Não é? Agora, tudo aconteceu porque no dia 30 de junho foi rejeitado o projeto de lei número 25, que pedia dotação orçamentária, ou seja, uma autorização do Poder Legislativo, para que o prefeito empenhasse, né, e tivesse recurso financeiro, que o recurso existe, não existe a dotação orçamentária, não existe autorização para gastar aquele dinheiro com a compra de créditos escolares. Muito bem, o crédito escolar, o valor está irreal, está subfaturado, vamos apurar isso, vamos aprovar o crédito, mas se nós não concordamos com o valor, vamos apurar. Não tem uma comissão andando aqui, vereador Alexandre, que vai até pesar o lixo para ver se realmente está correto o pagamento do peso? Vamos investigar também. Opa, 700 alunos a mais, vamos ver onde estão esses alunos. Vamos nas salas, vamos nos endereços, vamos averiguar. Tem que averiguar, é obrigação nossa fiscalizar. Mas aí, fala-se da responsabilidade. E seria importante, como vereador, que não sou nem do lado do prefeito nessa hora da discussão desse tipo de assunto, nem de lado político nenhum. Não é? Eu tenho que ser do lado do estudante que está precisando do transporte para chegar até a sua escola e voltar para casa. Não é? Esse é o mérito do momento. Mas tem irregularidade. Vamos apurar. Vamos responsabilizar. Aliás, nós que responsabilizamos, nós podemos denunciar depois de apurado. Ainda assim, nós, apurando, ainda não podemos responsabilizar ninguém. Quem depois vai abrir o inquérito aí, civil ou não, é o promotor público, como já abriu por ação iniciada nessa Casa de Leis, por exemplo, da taxa do lixo. Ora, vamos fazer isso. Né? E nem por isso foi rejeitado o projeto de lei com relação à taxa do lixo. Opa, houve um entendimento diferente aqui, promotoria, vamos ver o que está acontecendo. Vamos averiguar, está correto, não está correto? Quem é responsável? Vamos apurar as responsabilidades quando depender da Casa de Leis. Mas, puxa vida, eu tenho visto, pode até existir terrorismo, não sei como que foi conduzida a situação, mas eu vi uma situação muito mais do que terrorismo, de uma preocupação de não saber o que fazer. E entenderam lá as pessoas do Poder Executivo e principalmente do Departamento de Educação, temos que comunicar aos pais, porque senão como é que vai fazer? Do nada, amanhã parou o ônibus e o aluno está indo lá no ponto de ônibus, não é? Então, cada um entende de uma forma. Eu, por exemplo, o documento que foi lido aqui, foi uma resposta com relação ao transporte coletivo, do subsídio do transporte coletivo, que eu me lembre bem. Não é?
Não foi com relação ao transporte de alunos. Então, são A, B e C de entendimento. São muitos os entendimentos. Mas o que nós todos podemos fazer? Nós que compomos o disciplinário e o Poder Executivo, para que resolva o problema do estudante. Que ele vá para a escola, que ele tenha o transporte como tem tido. Feito isso, apura essas responsabilidades. Por que não vai apurar? Se há algo de irregular, que apure-se, que junte-se provas, que encaminhe-se onde for competência, né? Quem tem competência para tomar as devidas atitudes com relação a essas questões. Né? Que não dá para eu ser o promotor público, ou eu ser o juiz. Eu tenho que ser o vereador. Eu tenho que avaliar a questão de mérito. A questão de se tem emergência, nós temos responsabilidade ou não na falta de alguma situação. Tem situações, tem que se parar para se apurar, se discutir, depois vota-se. Mas tem situações que não. Né? E essa Casa de Leis aqui, uma série de vezes, agiu dessa forma. Se nós lembrarmos, por exemplo, do projeto que tinha que pagar a dívida, parcelar a dívida da Santa Casa, por exemplo. Não é? Só para colocar como exemplo, para se comparar com uma situação como essa. Agora, é duro também, quem está lá do outro lado, e tem que ter que ceder o crédito escolar nos cartões do estudante e não ter a dotação para fazer isso, fica de mão atada também. Não é? E certamente que, a hora que isso acontecer, ele será, o Poder Executivo é que será responsabilizado por isso. Não é? É porque parou. Não é? Por que os ônibus não estão transportando mais os estudantes? Agora, se aí tem alguém que se beneficia, é lobista, outra questão, vamos levantar, vamos apurar. Não é? Hoje, esse ano, nós já trouxemos a Sabesp 2 vezes aqui nessa Casa de Leis, já trouxemos o Departamento de Esportes para prestar esclarecimento, já trouxemos o Departamento de Governo e o Departamento Jurídico para prestar esclarecimento. Está sendo convocado agora o Departamento de Educação, já tem uma sessão marcada para o próximo dia 13, para esclarecimento também por parte do Departamento de Educação. Está certo, é assim que tem que fazer. Né? Temos que saber, temos que questionar, temos que apurar, e inclusive, temos os meios de ter acesso até os documentos, de qualquer processo que corra lá na Prefeitura Municipal. Não é? Nós já fizemos esse trabalho quantas vezes, como Comissão Especial de Inquérito, que seria a Comissão Parlamentar de Inquérito, quantas vezes já não fizemos? Mas vamos fazer tudo no devido momento, mas vamos analisar o que é possível fazer para que essa situação desagradável não continue. E se há aí, de alguma forma, um superfaturamento, vamos ver por quê. Agora também tem que lembrar que o projeto de lei que subsidiava o transporte coletivo, que é o que está na hora de discutir, está correndo paralelo um e outro, foi aprovado por 8-0. E ninguém escondeu que não ia ter subsídio do poder público. Ninguém escondeu. Né? Então, agora, vamos ver o que tem de errado, onde está o erro, e, dentro da possibilidade no que cabe a nós, apurar ou até corrigir. Mas o que não podemos é deixar que continue essa situação desagradável, porque o estudante lá, o aluno lá na faixa etária de 7 a 14 anos, não tem nada com isso. Se ele já tem o benefício, ele vai esperar lá o ônibus lá, para que transporte ele. Eles não têm responsabilidade em questão nenhuma, seja ela de questão técnica, de questão política, de questão até jurídica que seja. O aluno não tem responsabilidade nisso. Então, é duro, é difícil, é uma situação. Como não fazer? Não é? Uma condição dessa, sendo que muitos aluminenses votaram em mim esperando alguma ação da minha parte. Mas o que eu vou fazer agora? Né? E olha, não quero aí, de forma nenhuma, condenar esse nem aquele, porque eu já disse, eu não sou nem promotor nem juiz, né? Vereador não é isso.
mas nós até pedimos, né, foi pedido no plenário, mais cautela para votar em sessão extraordinária o projeto de lei 25, porque se tratava de créditos escolares, não é? Que desse mais tempo, porque tinha tempo para correr. Inclusive, o projeto foi votado em sessão extraordinária. Então, já havia uma preocupação, um alerta para que houvesse essa preocupação de uma análise melhor. E até numa análise melhor, quem sabe, até se constituísse alguma comissão para avaliar o que tivesse que avaliar. E tinha tempo, estava correndo até hoje aí, e quem sabe, com todas as informações necessárias e desejadas, para que não acontecesse uma situação dessa, né? Então, quando se houve uma ação naquele sentido, naquela ocasião, era para que evitasse esse tipo de problema. Que nós sabemos que acaba acontecendo, que chega um momento que não dá para ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem por aqui, não é? Então, hoje, nós temos que avaliar o que nós podemos fazer para que isso não aconteça. Ah, tá bom, mas vamos apurar isso, vamos apurar aquilo, vamos. Eu acho que ninguém deve também, em vão, saindo dizendo o nome desse e daquele, culpando alguém. Por que culpar alguém? Aqui não tem questão de lado, não tem questão de culpar alguém por essa ou por aquela questão. E me desculpa, vereadora, não estou falando diretamente para Vossa Excelência, mas é até triste ouvir a questão. Medo de vereador. Eu fico triste, porque medo de quem? De que vereador? E por quê? Né? Vossa Excelência até acho que falou num desabafo, uma forma de dizer, mas é uma coisa que, como eu sou vereador, eu acabo gravando aqui. Medo do quê? Por quê? Não é? Então, pois não, vereadora. Não, eu quis dizer que eu não tenho medo nem deles, nem de nenhum vereador, que eu estou aqui exclusivamente para fazer o meu mandato, para defender aquilo que eu acredito, independente de que lado seja. Isso aí. Tá? Obrigado pela sua parte. Obrigada pela parte. Eu que agradeço. Mas é isso mesmo, não tem que ter medo, temos que tomar atitude, postura. Não é? E se nós acreditamos nisso, temos convicção de que isso é o mais correto, é isso que nós temos que fazer. Não é? Então, vamos ver se nós conseguimos, de alguma forma, o Poder Executivo, lá com todos os assessores, nós vereadores, haver um entendimento para que não pare esses ônibus. Não é? Não sei a fórmula, mas tem que haver alguma fórmula. Tem que haver uma forma para que aqueles que não têm responsabilidade nas ações das autoridades sejam penalizados. Por um dia só que seja, mas não devia ser penalizado. Era isso que nós queríamos dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Ouviremos agora por 15 minutos com a parte o vereador Eduardo Bosco. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, uma boa noite. Hoje pela manhã, como dito aqui pelos vereadores, né, fomos surpreendidos, não pela comunicação da senhora Ângela nas escolas, mas sim pela intimidação dela aos pais e aos alunos, com relação ao projeto de lei que se encontra aqui nessa casa, com relação ao transporte de estudantes. Se falar que nós não sabíamos do subsídio, seria eu omitir, que nós sabíamos. Mas em reunião na Prefeitura Municipal, com o senhor Lavello e o senhor Ditinho, nós batemos nessa tecla do subsídio. Sabíamos que ia dar nisso. E lá, o senhor Lavello e o senhor Ditinho falou, não, nós iremos tirar o subsídio, porque o próprio financeiro da Prefeitura disse em reunião que não tinha por que ter o subsídio naquele projeto em questão que se discutia em março. Saímos da reunião, até foi feita uma ata pela Prefeitura, onde até colocou o nome de vereadores que não tinha nem participado da reunião. Fomos para o Congresso, na volta do Congresso, fomos surpreendidos por uma matéria do Jornal do Alumínio, como dito aqui pela vereadora, onde colocavam a faca no pescoço dos nobres vereadores para se votar aquele projeto por causa da diminuição do valor da passagem. Diminuição no valor da passagem que hoje está acarretando essa despesa absurda para a Prefeitura Municipal. No início da gestão do atual prefeito, lembro eu da ação de inconstitucionalidade que o mesmo entrou com relação ao plano de carreira dos professores.
Porque naquele momento ele dizia não haver verba para pagar o plano de carreira, dizia não haver verba para pagar os professores. Ainda bem, por sorte, que a Justiça entendeu que não existia nenhuma inconstitucionalidade naquele projeto. Porque senão hoje nós não estaríamos votando aqui 573 mil para a empresa Jundiaí, estaríamos votando 2 milhões, porque não teria o valor dos professores lá do plano de carreira e iria sobrar mais dinheiro para a municipalidade investir em transporte. Não sou contra o transporte de alunos, jamais. Estamos aqui lutando pelos alunos, estamos aqui lutando pelos professores, estamos aqui lutando pelo povo da cidade. Mas nós não podemos aqui votar todo e qualquer projeto da prefeitura com a faca no pescoço. Como diz, o que adianta se aprovar um projeto agora e depois vamos correr atrás da justiça para ver se o promotor, para ver se o juiz vai fazer alguma coisa, depois que já se gastou o dinheiro. Como dito pelo vereador Eduardo da delegacia, o dinheiro indo para o ralo abaixo. Esse projeto não está tirando docinho da boca, está tirando chocolate importado da boca de alguns aí. Se temos que, futuramente, depois de aprovar o projeto, correr atrás da justiça, não, nós temos que ver antes de votar aqui. Não sou contra o projeto. Mas eu acho que tem que ser melhor explicado o projeto. Como disse, você pede uma planilha, a planilha vem faltando as coisas. Você pede outra, você faz um requerimento, o requerimento vem vago. Como que nós vamos ficar aqui votando projetos? Nós temos aqui, no contrato passado da Jundiaí, se pagava R$ 1,75 por aluno, vezes 2 ao dia. Era R$ 3,50 ao dia, ida e volta. 3 mil alunos dá 10.500. Vezes 20 dias, 210 mil. Vezes 12 meses, 2.520. Hoje a prefeitura está pagando 6.494. Está se subsidiando o quê? Um contrato desse é um contrato que qualquer empresa quer ter em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país. É um contrato maravilhoso. É um contrato sem risco. Para eles. Temos sim que aguardar, fazermos mais reuniões, e nós não podemos, no momento oportuno, vereador. Obrigado, Pilar. Nós não podemos aqui votar um projeto desse com a faca no pescoço. Porque esse projeto que aqui que se aportou a essa casa, ainda é só para pagar o mês de agosto, setembro e outubro. Outubro nós vamos ter outro projeto aqui para pagar novembro e dezembro. E as escolas, e os alunos? O ensino, o investimento em professor. O plano de carreira que foi investimento do professor, o senhor prefeito municipal quis tirar. Agora ele quer tirar uma verba do Fundeb, que é para investimento em escola, para poder gastar com transporte, para subsidiar a empresa Jundiaí. Então, esse docinho que está se tirando não é um docinho, é um chocolate importado, porque é um dos contratos que mais se querem ter aí em qualquer prefeitura do estado de São Paulo. Falava aqui a vereadora agora há pouco sobre o ensino do SESI, R$ 9,16 por mês, por aluno. Por que não se investir em educação, na educação em si, nas escolas? Professor não está podendo dar aula nas quadras, porque não tem condições. Agora nós vamos tirar tudo da educação e colocar em um contrato só. Jundiaí. Até quando? Até quando nós vamos ficar investindo somente em uma empresa no município? Por que ela lá na escola onde ela foi,
ela não explicou com relação aos valores que estão sendo pagos? Né? Jogar aqui a bomba dentro dessa Casa de Leis é muito fácil. É o que eles mais fazem. Agora, ir lá e explicar realmente o valor que está sendo pago, a empresa Jundiá, ela não explicou, né? Por que será, né? Então, essas coisas vai desgastando. Você faz requerimento para cobrar algumas coisas que o município pede, não se tem verba. Se cobra outras coisas, não tem verba. Quando se foi falado com relação a esse projeto... Dá uma parte? No momento oportuno, vereador. Se falavam que ia ser designados os motoristas para o Departamento de Educação, onde se estava precisando. Não foi. Temos a dificuldade ainda com relação ao transporte de deficientes, com relação ao transporte de doentes. Então, tudo que se conversa, tudo que se combina aí para melhoria, não se tem. É melhoria para quem? Para os alunos? Não. Porque se fosse para os alunos, iria se investir na educação, no professor, que vai fazer 4 anos que não recebe aumento. Por quê? Porque não se tem verba. Agora, a verba do Fundeb, que vem para se gastar com a educação, com o professor, está sendo gasto com o quê? Com a Jundiá. Não sou contra o transporte de alunos, sou contra o absurdo que está acontecendo entre Prefeitura Municipal e Jundiá. Porque subsidiar o transporte, tudo bem, mas ao preço que está sendo subsidiado, é impossível. Nós estamos aí há mais de anos, mais de 4 anos, sem o aumento do funcionalismo público, né? Sem investimento em algumas obras, porque não se tem dinheiro. Olha o requerimento aqui hoje da pista de skate, vai ver o que é a pista de skate hoje. Está se acabando, está se deteriorando. Temos lá os micros que vieram para a Prefeitura Municipal de Alumínio, está lá, no sol, no relento, vai até acabar. E tudo se acaba aqui. Essa semana eu estive no pronto-socorro, 6 pessoas esperando internação. Está lá. Os familiares tendo que colocar o lençol, trazer de casa para pôr na cama. Os familiares tendo que comprar o soro lá, o remédio para colocar, porque a prefeitura não tem condições de comprar. Aonde vai parar o nosso município? Né? Tudo isso é falta de gestão. Porque desde 93, quando emancipado, o senhor prefeito nunca se preocupou com o crescimento do município. É sempre, quando na época da vaca gorda, é sempre construindo, sempre se fazendo, mas nunca se preocupou em investir. Cadê ele aí que ficou 12 anos, vai completar 16 anos? Cadê o investimento aí em terreno para a indústria? Onde vai dar mais orçamento para o município? Cadê o investimento dele nos professores, no funcionário público, na saúde? Não se tem. É muito fácil, é só se construir, se fazer, se levantar, sem uma gestão, sem preocupação. Se construir é fácil, eu quero saber depois, para se manter. Nós temos aí o posto de saúde do Itararé. Não se consegue manter o funcionário, porque não se teve uma gestão, não se teve aquela preocupação da mão de obra que lá teria que ter. A pista de skate. Lá não era para ter um professor, não era para estar funcionando, ou até mesmo um guarda patrimonial à noite, não se tem. Está abandonado. Agora vem a senhora vice-prefeita, ao invés de estar se preocupando com a educação do município,
está se preocupando com o contrato da Jundiá. Como se disse aqui, fazendo lobby para a empresa. Não dá mais para ficar aqui, né, na situação em que está o nosso município, com queda de arrecadação, se preocupando somente com uma coisa. Nós temos que ver um todo. O que vai se fazer com o município de Alumínio? Aonde vamos chegar? Cedo uma parte, Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Vossa Excelência concorda comigo que o projeto de lei 25 poderia tramitar por mais tempo nessa casa e que todas essas apurações que se fizesse necessário daria tempo e hoje, inclusive, estaria terminando essa tramitação desse projeto? Talvez não fosse o suficiente, mas aí teria muito mais justificativa, muito mais argumentos até para que tomasse alguma atitude, a própria Câmara Municipal, não com um ou dois vereadores, mas até como um todo, como um colegiado, né? E Vossa Excelência também tem conhecimento de como funciona, né, o subsídio no município de Mairinque, no qual nós praticamente fomos até, vamos dizer assim, tiramos xerox lá, está funcionando aqui, até Vossa Excelência até já defendeu em plenário aqui a possibilidade de subsidiar o transporte coletivo. Não sei se Vossa Excelência lembra disso. Então, Vossa Excelência acredita também que aquele projeto, o subsídio, se tramitasse por mais tempo aqui também, muita coisa poderia ser evitada? Acabou, vereador? Obrigado pela parte, viu, vereador? Disponha, vereador. Né, a prefeitura vem mandando, manda projeto aqui. Tem projeto que não... Esse projeto em questão que nós estamos falando hoje, não poderia nem estar tramitando nessa Casa de Leis. Porque, por lei, são 90 dias para se mandar um novo projeto. O projeto 25 foi rejeitado. Nós estamos discutindo, ao meu ver, até uma ilegalidade. Uma ilegalidade. Por isso que eu digo para você, eles querem enfiar tudo a goela abaixo. Vão se achando brechinha, vão tentando enfiar tudo a goela abaixo aqui nessa Câmara de Vereadores. Agora, manda um projeto para cá, foi rejeitado um projeto, se foi rejeitado, vamos respeitar os 90 dias. Agora, se arrumou uma brecha para se mandar um novo projeto, falando do mesmo, no momento oportuno, vereador, falando do mesmo tema, só com algumas mudancinhas de palavras, como, puxa vida, vamos mandar lá que lá passa tudo, eles não vão nem perceber. São só as minhas palavras, senhor presidente. Vamos agora a ouvir o vereador Arthur Alexandre Amaral, por 15 minutos com a partes. Uma boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, e aos amigos aí que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Diante desse tema, né, que tomou conta dessa sessão ordinária, né, e que já vem alguns dias aqui sendo debatido, sendo ventilado na casa, né, e entendendo a preocupação dos pais e das mães, eu, sinceramente, hoje eu não conseguiria, né, deixar a sessão sem vir aqui colocar o meu ponto de vista. Eu acho que, e outros vereadores aqui também, eu sou do tipo de vereador que eu não consigo correr de alguém, eu não consigo não olhar, né, no olho da pessoa e, às vezes, explicar a nossa posição. E, às vezes, a gente acaba até tentando explicar coisas que, às vezes, quem ali, o interlocutor, acaba criando barreiras e é difícil, às vezes, a gente entender. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve deixar bem claro aqui, que aqui não se discute o posicionamento se algum vereador é contra ou a favor do transporte, né, dos nossos alunos. Isso aí é claro, porque eu não acredito que nenhum vereador seja contrário a esse benefício, como bem foi dito aqui, desde o início da história da cidade é fornecido, não só nessa cidade, como em outras, né? E é através dessa ajuda, né, que também, tal como as quadras, tal como as escolas, o transporte também é um fator essencial para que a criança tenha acesso ao ensino, para que ela tenha acesso a uma formação. Então, aqui,
Ninguém se discute, ninguém vai ouvir da boca de ninguém aqui, e nem aqui na tribuna, e nem lá fora, dizer que algum vereador aqui seja contrário ao fornecimento de transporte gratuito aos alunos da rede pública. De forma alguma. Até porque eu já acompanhei aqui a briga, já vimos partes da luta de vereadores que lutavam até pelo que o subsídio, o caso dos estudantes que estudavam fora, fossem maior. Então, esse é um ponto que precisa ser bem definido. Não se discute aqui se o vereador Alexandre é favorável ou é contrário ao transporte, e que está aplaudindo essa ameaça aí, essa conversa, né? A gente também, eu não perguntei, até amanhã eu vou ligar para a vice-prefeita para saber realmente, né, dessa conversa. Então, não, nenhum vereador é contrário ao transporte, de forma alguma. Eu acho que o transporte, como eu disse, né, é um fator essencial. O que se discute aqui nessa Casa de Leis é uma situação mais ampla, né? Por quê? Porque já envolve a questão e o posicionamento dos vereadores com relação ao projeto em si. Como que deve funcionar essa sistemática? Acho que o vereador, né, ele tem que ter um zelo maior com as coisas públicas do que ele tem com as coisas dele. E você, de repente, você não vai pagar o preço por uma coisa simplesmente para você tê-la ou não tê-la, né? Você tem que sopesar. Quanto mais nessa crise, né, que o município vive, que as empresas vivem e que o cidadão vive. Então, acho que assim, a população deve compreender essa necessidade de debater. Eu acho que todos os vereadores que falaram aqui, né, têm um fundamento. Né, causa algumas perplexidades, né, e todo mundo também deveria saber, né, que isso teria um custo. Quando a Jundiaí reduziu a passagem, o prefeito reduziu para R$2, enquanto o combustível aumenta, o preço do pneu aumenta, o funcionário da Jundiaí recebe aumento, a legislação trabalhista implanta benefícios, que, oxa, seria um milagre, então, se reduzir uma passagem gratuitamente? Não seria. Né? E, em contrapartida, recebemos um projeto. Só que, da mesma forma que seria um milagre, né, você não ter essa redução, também, se você for pensar numa tarifa de R$ 4,51, poxa, calma aí, se eu reclamo a de R$ 2,90, o que dizer da de R$ 4,51? É um valor significativo. Por quê? Porque quando se fala em 4,51, a gente não se fala do Alexandre, da Manuela do Alexandre, da Laurinha. Não, a gente se fala o quê? De quase 3 mil crianças. Né? Então, você multiplica 3 mil por 2, dariam aí quase 6 mil alunos, vezes 4,51, para se chegar, né, no valor. E aqui também foi muito bem pontuado a questão aí da grande controvérsia que existe, com relação ao número assustador. Não foi uma diferença de 20 ou 30 alunos, não. Se aumentou praticamente 40% os alunos quando efetivamente cadastrados. Né? Também se falou aqui, e totalmente correto, foi a questão dos ônibus. A recebeu alguns ônibus aí do governo do estado e ela paga um absurdo para se levar as crianças que necessitam de uma educação especial, e a gente não vê isso. E, resumindo, o que a gente acaba sentindo às vezes é justamente isso. É o interesse de algumas pessoas para que esse contrato com a Jundiaí se formalize. Eu também, se eu mentir para você que eu tenho entendimento contrário disso, se eu falar isso, eu estou mentindo, porque eu não tenho. Né? Às vezes a gente você começa a ver muito interesse numa coisa, né? Só que você começa a não entender o que acontece. Então, a situação aqui, quando se coloca que falou, não falou, que é contra, ela é muito mais ampla do que dizer que o vereador é contra ou a favor. Porque se tivesse alguém contra aqui, era a coisa mais fácil de eu convencer. Conversaria com o vereador A, com o vereador B, e falaria, olha, isso que você está dizendo é absurdo, e eu teria 1000 argumentos para provar. Agora, o difícil é você encontrar argumentos para rebater, no momento oportuno, para rebater algumas questões que a gente também acaba tendo dúvida. Algumas questões, por exemplo, já foi aprovada uma verba, do nada se pula de 3 milhões para quase 6 milhões. Então, assim, as dúvidas existem. Se a Câmara aprova, é porque não fiscaliza. Se fiscaliza, recebe uma pressão de fora para cortar. Então, a situação
ela é muito delicada, muito delicada. Talvez o vereador aqui, que usou a palavra, não o último, penúltimo vereador, né, citou bem, talvez o tema merecesse na época, talvez um destaque, um debate maior, mas assim, se a Câmara talvez tenha pecado numa aprovação até em sessão extraordinária rapidamente, mas também por quê? Porque as informações de um projeto vieram todas distorcidas. Se veio aqui dizendo, olha, nós vamos comprar um Fusca, ele vai rodar desse jeito, 1000 maravilhas. Aí daqui a pouco apareceram com uma conta de uma BMW aqui para a gente pagar. Né? É o que está acontecendo. Agora, a grande questão disso, e eu respeito o entendimento dos colegas que acompanham esse voto. Agora, se a minha preocupação maior é qual? O vereador, às vezes, muitas das vezes, infelizmente acaba acontecendo, ele faz uma administração político-administrativa. Então a gente tem que ver se atrás desse projeto do transporte também existe a questão uma questão maior, que é a discussão de valores e de fiscalização, se tem isso ou não tem aquilo, né? Eu acho também que aqui o vereador Geraldo ele foi feliz nos comentários seguintes. Né? E isso, no outro projeto eu reprovei, não muda o meu entendimento de questão de valores, de questão de fiscalizar, não mudo. Mas o que eu acredito é o seguinte, a gente tem que pensar também no reflexo, né, de se rejeitar esse projeto, veja bem, não dizendo que eu sou favorável, que eu sou contrário àquele projeto, mas é o seguinte, podemos procurar o Ministério Público, podemos procurar o Tribunal de Contas e podemos procurar quaisquer órgãos que seja, a própria Câmara Municipal. Agora, o grande problema é o seguinte, nós estamos às vésperas do término do ano escolar, né? É o período aí que os professores já começam a questão de provas, né? É o período que já está se concluindo. Então, de repente, uma medida enérgica da Câmara para se ter uma decisão, né? E se fazer talvez até o que seja o entendimento dominante. A gente precisa saber o quanto vai custar isso, não financeiramente, mas o quanto aí, a gente está falando custar num aspecto total, mas quanto vai custar individualmente. Para o filho do Pedro, para o filho do João, para a filha da Maria, enfim, para essas 2.900 crianças, número contestado, diga-se pela Câmara, né? O quanto vai custar para essas crianças? Então, assim, a minha preocupação que eu esboço, né? E eu nem entro no mérito do projeto, porque eu acho que todos os vereadores que passaram aqui têm argumentos suficientes para discutir esse projeto, e talvez até para se levar uma desaprovação dele, mas o que eu me preocupo, né, e por isso que eu não poderia deixar de falar hoje aqui, né, nem fazer comparação se a saúde está boa, se não deu aumento para o servidor, se fez isso, se fez aquilo, se a pista de skate está ruim, se a pista de caminhada está suja. Não vou fazer isso, porque se entrar na base disso, já foi dito aqui que às vezes a gente briga aqui, é difícil explicar para o cidadão, para fechar um buraco, às vezes, na rua, que custa ali R$50 para o cofre público, né, aí você explicar que você tem 6 milhões para se pagar o transporte. Mas, assim, a minha preocupação, né, e que eu queria deixar aqui, não para convencer, mas deixar como reflexão, é o quê? É a questão do quanto vai custar, não financeiramente, mas para esses alunos que estão prestes a completar esse ano letivo de 2014. Alunos que já sofreram com uma paralisação de professores há algum tempo atrás, né, e que podem sofrer. A Jundiá, né, quando a pessoa está lá fora, né, eu digo aqui a alguns colegas, é fácil você falar, por que vocês não fazem isso com a Jundiá? Mas a gente acaba vendo quando está do lado do balcão, né, que nem o pessoal fala, quando eu estou desse lado, como é difícil você lidar com uma empresa forte com a Jundiá, que exerce uma pressão tremenda, né, e que a administração, em contrapartida, você não vê uma força contrária a esse movimento. Então, essa reflexão que eu deixo, na semana que vem, tem aí um projeto que está intitulado lá, como foi dito, para outras verbas, mas que resolveria, não sei que manobra que se é feita no aspecto legal sobre isso, mas que a gente reflita. Uma reprovação disso, o vereador citou corretamente aqui, que se pode brigar para questionar, para brigar porque paga disso, porque paga daquilo, mas é assim, é você estar com um filho doente, precisando de um remédio,
e você vai querer pesquisar preço nessa altura do campeonato, quando muito bem aqui foi dito, você poderia se usar outras medidas e poderia se discutir isso, e quiçá um corte de transporte para o próximo ano, uma adequação no transporte para o próximo exercício. E nessa altura aqui do campeonato, se apurar fatores que eu também tenho as minhas dúvidas. Agora, da bordoada agora, precisamos saber o quanto isso vai refletir. E a minha preocupação, né, como foi dito aqui que a preocupação é com a população, nessa hora eu não sei dizer para vocês se o interesse da população é você saber se você está pagando barato ou caro numa passagem de 4,51, que diga-se, a princípio, como foi dito já entre os colegas, talvez se fosse de táxi é mais barato, então Itapetininga tem táxi de R$1, no momento oportuno, vereador. Ou a gente vai pagar o preço de deixando essas crianças um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e de perder talvez um ano letivo, ou ter que no futuro repor aula e criar todo aquele transtorno. Então a minha preocupação maior se diz com relação a isso. E é por isso que eu acho que o tema, respeitando aqui os entendimentos dos colegas, talvez, será que se a prefeitura achar um meio, talvez nós não podemos encontrar outro meio que não, senão o de tomar uma medida, talvez, aí de estar reprovando esse requerimento que há, ou recurso que é pendente na... Ouço com prazer a parte, vereador. E além do que, o Poder Executivo não escapa da audiência, da auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ainda, né, vereador? Que tem mais essa questão ainda, que nós sabemos que vai haver auditoria com relação a todo tipo de gasto que o município faz. Eu entendo, o vereador, de fato, a minha preocupação é essa. Eu também tenho, gostaria de chegar, eu tenho minhas restrições, grandes restrições com a empresa Jundiá e com algumas pessoas que ocupam, inclusive, cargo comissionado na prefeitura e que, infelizmente, são colocadas para tratar, né? Para mim, tem muita pessoa aí, na minha concepção, e falta de prova é complicado, né? Mas, como se diz, estão dando as galinhas para a raposa vigiar. Mas é difícil provar. E a gente precisa pensar nessa medida. Será que ela é melhor? Não para a prefeitura, para o prefeito, para quem quer que seja, mas sim, nesse momento, para os alunos. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar, agradecendo a todos, desejando uma boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Não havendo nenhum vereador, não houver nenhum vereador inscrito para o tema livre, eu solicito a Vossa Excelência que subtenha ao plenário para que seja suprimido o intervalo regimental. Como não há nenhum vereador, coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, fica suprimido a ordem do dia, o intervalo regimental, perdão. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 30/2014, que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito do Poder Executivo do município e da outras providências. Solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, a fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Peço suspensão da sessão por 5 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica, então, suspensa a sessão. Foi interrompido. Então, solicito ao secretário, o vereador Geraldo Atleta, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Rony Garcia. Eduardo Bosco. Augusto Canto ausente, Geraldo Atleta presente. Renatinho. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Rogério do Amaral. Presente. Solicito, então, ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 30/2014, seus pareceres. Mensagem 30/2014. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação dessa nobre Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei 30/2014, que dispõe sobre a proibição da prática do nepotismo no âmbito do Poder Executivo no município de Alumínio e da outras providências.
O principal motivo para a propositura desse projeto de lei, dentre outros, é o da moralidade administrativa. Princípio esse que foi embasamento legal da vedação reconhecida pela Corte Constitucional para enfrentamento do tema nepotismo, acerca da qual Eni Lopes Meirelles ensina. Moralidade. A moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Não se trata, o sistematizador de tal conceito, da moral comum, mas sim de uma moral jurídica entendida como conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração. Desenvolvendo sua doutrina, explica o mesmo autor que o agente administrativo como ser humano, dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, honesto do desonesto. E o autor não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. O certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a sua legalidade e finalidade, além de sua adequação aos demais princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Sabemos que muitos a identificam ou a confundem com a legalidade subsistencial, outros com a impessoalidade, com a proporcionalidade e com a razoabilidade e o interesse público, outros com a boa-fé. Há também os que utilizam para clamar por justiça e os que alertam para o perigo de sua aplicação indiscriminada. A primeira confusão a ser desfeita é considerar o princípio da moralidade administrativa como um princípio moral. Como bem ensinado pelo mestre Eni Lopes Meirelles, a moralidade administrativa é uma referência para comunicar o que é ilícito e o que é lícito, o que não é bom, o que é mal, caracterizando-se, portanto, como princípio e o que é lícito e não o que é bom ou mal, caracterizando-se, portanto, como princípio jurídico que acarreta para a administração pública o dever de agir com boa-fé, lealdade e transparência, respeitando as expectativas legítimas geradas nos administradores. Dependendo das particularidades do caso concreto, o princípio da moralidade pode prevalecer sobre outros princípios, ou ser preterido por eles naquela situação concreta. A aplicação do princípio, mesmo na hipótese de existência de mais de uma situação concreta. No entanto, é preciso cuidado para que a indeterminação do conceito de moralidade administrativa não sirva como pretexto para o sacrifício indevido de direitos fundamentais, nem para destruir a noção de discordialidade que ele veio para limitar. Assim, muito embora, tendo em conta a expectativa densidade axiológica e elevada carga normativa, que encerram os princípios designados no caput do artigo 37 da Constituição, não há como deixar de concluir que a proibição do nepotismo, independente de norma secundária que obste formalmente essa responsável conduta, vermos a regularização municipal do tema nepotismo. Expostas assim as razões determinadas de minha iniciativa, solicito que a tramitação do projeto em tela se dê em caráter de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito. Projeto de Lei 30/2014. Dispõe sobre a proibição da prática de nepotismo no âmbito do Poder Executivo, do município de Alumínio e da outras providências. José Aparecido Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É vedada a prática do nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado, no âmbito de todos os órgãos do Poder Executivo no município de Alumínio, sendo nulos os atos assim caracterizados.
Artigo 2º. Constitui prática de nepotismo, dentre outras. 1. O exercício de cargo de provimento em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada por cônjuge, companheiro ou parente de linha reta, colateral, por afinidade ou por adoção, até o 3º grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito, diretores de departamento, presidente da Câmara Municipal e vereadores. 2. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, de afinidade ou por adoção, até o 3º grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito, diretores de departamentos, presidente da Câmara Municipal e vereadores. 3. A contratação, em casos excepcionais, de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídicas da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade ou por adoção, até o 3º grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito, diretores de departamentos, presidente da Câmara Municipal e vereadores. Artigo 3º. São vedadas a contratação e a manutenção de contrato de prestação de serviço com empresa que tenha entre seus sócios servidores investidos em cargos de direção, chefia ou assessoramento, ou que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, por afinidade ou por adoção, até o 3º grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito, diretores de departamento, presidente da Câmara Municipal e vereadores. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma vedação de que trata o caput e as empresas que tenham entre seus sócios, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, por afinidade ou por adoção, até o 3º grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito, diretores de departamento, presidente da Câmara e vereadores. Artigo 4º. O nomeado ou designado antes da posse declarará expressamente não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma desta lei. Artigo 5º. O prefeito, no prazo de 60 dias, contados da publicação dessa lei, promoverá a exoneração, se houver, dos atuais ocupantes de cargos de comissão e de funções gratificadas nas situações previstas nesta lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de junho de 2014, José Aparecido Teseu, prefeito. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 30/2014. Senhor presidente e senhores vereadores, trata o projeto de lei, ora analisado, de proibição de nepotismo no âmbito do Poder Executivo do município de Alumínio. Cumpre, antes de qualquer análise, prestar as seguintes informações. Por iniciativa do vereador Eduardo da Delegacia, nesse ano de 2014, foi aprovado um projeto de lei disciplinando a questão do nepotismo no município de Alumínio. Na ocasião, mesmo ressaltando e reconhecendo posições divergentes, opinamos pela constitucionalidade do projeto. O senhor prefeito municipal vetou integralmente o autógrafo, sustentando, para tanto, a presença do vício de iniciativa. Reiteramos nessa manifestação quanto à constitucionalidade da propositura, e o veto foi rejeitado. Agora, tomamos conhecimento, por intermédio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do Poder Judiciário, que o senhor prefeito propôs ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor presidente da Câmara Municipal não foi citado ainda, ato que possibilitará a apresentação das razões de defesa da Câmara. Feitas essas observações, que entendíamos necessárias no presente momento, passamos a analisar diretamente o projeto. Já manifestamos nossa posição favorável à apresentação de projetos de lei que tratem do nepotismo, desde que não venham a ferir a súmula vinculante 13 do Superior Tribunal Federal, que trata da mesma matéria. Pela análise do projeto de lei, ora analisado, eu comento, ou melhor, pela análise do projeto de lei, ora em comento, não notamos qualquer disposição nesse sentido, ou seja, que viesse a ferir a tal súmula. Contudo, como a manifestação do senhor prefeito municipal era pela inconstitucionalidade do projeto de lei que se iniciou na Câmara Municipal, justamente apontando para tanto o vício dessa iniciativa, propôs, no âmbito do Poder Executivo, ou melhor, propôs agora o presente projeto de lei, buscando disciplinar a situação apenas no âmbito do Poder Executivo. Repetimos, entendemos que a presente proposição pode ser apreciada pelo plenário, cabendo somente a esse análise quanto ao mérito. Vale ressaltar que, em caso de aprovação, ocorrerá a situação prevista na Lei
de introdução às normas do direito brasileiro, conhecida como LINDB, cuja nomenclatura apenas veio substituir a anterior, que era a Lei de Introdução ao Código Civil, conhecida pela sigla LIC. Segundo a previsão do artigo 2º dessa norma, especialmente nesse caso, seu parágrafo 1º, quanto à aprovação do presente projeto de lei, estaria revogada a lei anteriormente votada e aprovada. Vejamos. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Salvo o melhor juízo, ao nosso parecer, no mínimo 11 de agosto de 2014, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico. Parecer 73 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao projeto referido quanto ao aspecto legal que nos coube examinar esta comissão, opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salas de sessões 4 de agosto de 2014, se reuniram para esse projeto os vereadores Paulo Roberto da Silva e Raimundo Azevedo Ferreira, que votam favorável ao parecer, não tendo o voto do vereador Augusto Canto. Eu coloco em discussão e eu peço ao vereador Eduardo Busco que se sente aqui para que eu possa fazer a discussão do mesmo. Em discussão, o projeto de lei número 30. Eu Em peço para discussão. discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. A razão da minha discussão é só para poder explanar aos demais vereadores e às pessoas que aqui estão presentes que nós fizemos a propositura já de uma lei municipal que saiu com parecer favorável dessa casa de que trata do nepotismo. O prefeito Iseu vetou a lei e mandou esse projeto aqui, sobre o qual fiz um requerimento a ele, perguntando duas coisas importantes. A primeira, se ele reconhecia a prática de nepotismo no nosso município, uma vez que ele emprega na prefeitura municipal sua filha, que ele é vice-prefeito como diretora de educação, seu filho Valdir Carlos Tiseu como chefe de gabinete e o irmão como chefe de transportes. A primeira pergunta, se reconhece a prática de nepotismo no município, como se precisasse reconhecer, e a resposta foi evasiva, não falando nem sim nem não. E depois, se este projeto que ele nos apresenta, se ele serviria, uma vez aprovado, para a imediata exoneração de seus parentes. E, obviamente, que ele respondeu, aliás, também deixou de responder a essa pergunta. Ou seja, esse projeto que o senhor prefeito nos apresenta não se serve a nada. Porque se servisse a alguma coisa, fatalmente nós atenderíamos ao veto do prefeito e colocaríamos esse projeto como o projeto de nepotismo do município, para que assim pudesse resolver as coisas. Só que esse projeto não é o projeto de nepotismo, é o projeto do faz de conta, é o projeto do Era Uma Vez, elaborado pela Prefeitura Municipal. Que é um projeto que só serve para contar a história. Porque para nós era vantajoso a prática desse projeto para acabar com essa discussão estúpida que o prefeito quer falar, que nós não tínhamos o poder de iniciativa. Para quem não sabe, existem projetos que podem partir da Prefeitura e da Câmara Municipal, do Executivo e do Legislativo, outros projetos só por parte do Executivo e alguns que atendam a demandas da Câmara, só da Câmara Municipal. Isso é iniciativa. E o prefeito quer discutir que não podia a Câmara fazer isso, mesmo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já reconhecendo que cabe aos legislativos municipais do Estado de São Paulo a elaboração dessas leis. Ele entrou com uma ação, obviamente, para tentar manter no poder boa parte da sua família que está aqui. Então, a razão de discutir esse projeto é o quê? Nós precisamos, obviamente, rejeitar o projeto do prefeito municipal, porque, se aprovado, ele vai entrar em conflito, na realidade nem é em conflito. Ele vai derrogar as disposições anteriores, que são o projeto de lei de minha iniciativa, e que trata lá que, indiferente de nomenclatura, não importa se aqui é secretário, se o nome é diretor, ou se inventar algum nome, que no município de Alumínio não pode o prefeito municipal, nem o presidente da Câmara nomear parente na administração pública. Então já existe uma lei nesse sentido, nós esperamos sim, antes de derrubar o veto do prefeito, que ele nos informasse que essa lei se serviria, primeiramente, para reconhecer a prática de nepotismo e depois para que fossem exoneradas as pessoas. Como não tivemos essa resposta, eu peço aí, por parte dos nobres vereadores, que rejeitem esse projeto
e que permitam que o projeto de nossa autoria continue tendo vigência no município de Alumínio. São só as minhas considerações, presidente. Continue a discussão do projeto de lei número 30. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Projeto de lei rejeitado por 5 votos a 2. Por 5 votos a 2. Peço para justificar o voto, senhor presidente. Pois não, vereador. 13 minutos. Bom, na minha justificativa, eu vou seguir a minha de quando eu rejeitei o projeto de autoria, né, do vereador Eduardo. Para mim, a questão do nepotismo ela já está bem definida no âmbito nacional, né, a partir da publicação, da edição da súmula 13, né? Sinceramente, a gente falava agora há pouco aqui da questão, né, de uma disputa, de uma briga. Acho que briga é diferente, porque a briga, quando brigam duas pessoas, né, a pessoa tem como se defender e o outro atacar, se atacam. E aqui, por exemplo, se a população está ou não sofrendo algum impacto com isso. Para mim já tem uma regulamentação clara sobre isso. Tanto o outro projeto que eu votei contra, quanto esse, é o motivo que eu voto. Evidentemente, né, não sou favorável à nomeação de parentes, mas eu entendo que a lei já existe, basta cumprir. E até hoje, embora haja inúmeros questionamentos, né, o Ministério Público nunca se reportou com relação a esse assunto nessa legislatura, né, e na legislatura passada, em situações idênticas a esta, e em outras legislaturas que houveram, né, de gestões, entendeu-se que não era o nepotismo. Então, eu acho que o projeto não tem muito que objeto, então é por isso a rejeição do mesmo. Solicito ao secretário que faça a leitura em segunda discussão do projeto de lei 19/2014. Pela ordem, presidente. Como se trata de segunda discussão, solicito ser suprimida a leitura do projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto, tendo-se em vista tratar-se de objeto de segunda discussão. Em discussão, o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica suprimida, então, a leitura do projeto. Nós passamos diretamente à discussão, em segunda discussão do projeto de lei 19/2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto. Projeto de lei 19/2014, aprovado por 8 votos em segunda discussão. Vamos passar, então, agora a votação, a leitura e votação das emendas. Solicito ao secretário que faça a leitura e votação das emendas número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Emenda número 1/2014, de autoria dos vereadores dessa casa. Fica suprimido o artigo 17, em seu parágrafo único, do projeto de lei 19/2014, vedando a abertura de crédito e remanejamento de verbas. A moção de número 1, eu peço... A emenda, perdão, de número 1, eu peço o arquivamento dela, tendo-se em vista que a emenda de número 7 trata do mesmo assunto e com a redação adequada dentro dos parâmetros jurídicos. Então, eu peço o arquivamento da presente emenda, e lembrando que o objeto dela está sendo tratado na emenda de número 7 também. E está arquivada a emenda 1, a pedido do autor. Solicito ao secretário continuar a leitura das emendas. Emenda 2/2014, de autoria da vereadora Ana Paula Marchetti, ao projeto de lei número 19/2014. Artigo 1º. Fica alterado o valor do programa 0011, Unidade Executora
02.11.01, projeto 1069 do anexo 6, planejamento orçamentário LDO, a seguinte atividade. Programa Serviço de Utilidade Pública, unidade executora 02.11.01, código do programa 001. Código do projeto 1069, pavimentação de ruas da Areia Branca. Custo financeiro, R$500 mil. Os recursos para a cobertura desta ação serão retirados do programa 0012, organização administrativa, unidade executora 02.12.01, projeto 1063, aquisição de terrenos para fins industriais no valor de R$500 mil, no ano 2015, prefazendo um total de R$1 milhão para a execução da obra. Sala de Sessões, vereador Nando Silva, 30 de julho de 2014, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Coloco em discussão a emenda número 2 de 2014. Em discussão. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. De aprovação dos vereadores em relação a essa emenda, porque nós vimos aí toda a situação do bairro Oncinha, a situação das estradas. Temos feito diversos requerimentos para que aquela situação mude, mas, infelizmente, nós não temos sido atendida. Houve a obra Melhor Caminho, mas que não adiantou nada, e a situação continua precária. Então, essa emenda, a gente sabe que nem sempre a gente faz a emenda e, no final, é executada, né? Mas essa emenda seria para que o prefeito fizesse a pavimentação lá do bairro Oncinha. Então, eu peço aí a aprovação dos nobres vereadores. São essas minhas considerações. Continue em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Vou solicitar ao secretário que faça a votação nominal da emenda número 2. Eduardo Delegacia. Prova. Eduardo Bosco. Aprovo. Augusto Canto ausente. Geraldo Atleta, aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Emenda número 2, aprovada por 8 votos. O secretário que continua a leitura das emendas. Emenda 3/2014, de autoria da vereadora Ana Paula, ao projeto de lei 19/2014. Artigo 1º. Fica alterado o valor do projeto 1073 do programa 0009 do anexo 6, planejamento orçamentário LDO, a seguinte atividade. Programa Educação Ambiental para Todos, unidade executora 0.2.09.01. Código do programa 0009, código do projeto 1073, custo financeiro, R$150 mil. Os recursos para a cobertura desta ação serão retirados do programa 0003, assistência administrativa, projeto 1019, obras de comunicação e monitoramento, no valor de R$150 mil, no ano 2015, prefazendo um total de R$500 mil. Sala de Sessões, vereador Nando Silva, 30 de junho de 2014, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Em discussão, a emenda número 3. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. Não foi lido o cabeçalho da emenda? É a emenda do bairro Oncinha, da Granja Modelo? Revitalização dos Lagos Granja Modelo, vereadora. R$150 mil. Essa emenda eu acho de extrema importância, porque, como já foi discutido aqui diversas vezes, aquela área que existiam os lagos no bairro Granja Modelo, hoje ela está lotada, né, de mato e taboa, e toda vez que se pede para a prefeitura fazer a limpeza daquele local, ela diz que ela não pode fazer a limpeza daquele local, porque se trata de área de preservação permanente. Então, essa emenda seria para que se investisse realmente naquele local, se revitalizasse aqueles lagos que existiam ali, e as pessoas que moram ali ao redor tivessem o conforto de não conviver, né, com insetos, roedores, e tudo isso que é causado pela falta de poda, né, porque não se pode podar, daquele mato que fica naquela região. Então, eu peço a aprovação dos nobres vereadores nesse sentido, para que seja feita essa emenda para o bairro Granja Modelo. Obrigada pela... Continue em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, solicito ao vereador Geraldo Atleta que faça a votação nominal da mesma. Eduardo Delegacia. Prova.
Eduardo Bosco. Aprovo. Augusto Canto, ausente. Geraldo Atleta, aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo Azevedo. Alexandre Amaral. Moção de número 3. Emenda. Emenda número 3, aprovada por 8 votos. Só solicito que faça a leitura dos demais. Emenda número 4, de autoria da vereadora Ana Paula Neto Marchetti, ao projeto de lei número 19/2014, com a seguinte providência: aditiva para a construção de pista de caminhada no bairro Granja Modelo, no valor de R$200 mil. Artigo 1º. Fica alterado o valor do projeto a ser criado do programa 0011 do anexo 6, Planejamento Orçamentário LDO, a seguinte atividade: Departamento Municipal de Serviços Urbanos, Programa Serviços de Utilidade Pública, Unidade Executora 02.11.01, Código do Programa 0011, Código do Projeto a ser criado, custo financeiro R$200 mil. Os recursos para a cobertura desta ação serão retirados do Programa 003, Assistência Administrativa, Unidade Executora 02.03.01, Diretoria e Dependências do Projeto 1055, construção do prédio do Almoxarifado no valor de R$100 mil, e do mesmo programa Unidade Executora do Projeto 1019, Obras de Comunicação e Monitoramento no valor de R$100 mil, perfazendo um total de R$200 mil. Sala de Sessões, vereadora no 30 de junho de 2014, doutora Ana Paula Marchetti, vereadora. Coloco em discussão a emenda. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereadora. Essa pista de caminhada seria construída em volta desses lagos, né, o que daria ali à população melhor qualidade de vida. Então, peço aí a todos a aprovação da presente emenda. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Moção de número... Perdão, emenda de número 4, aprovada por 8 votos. Faça a leitura da emenda número 5. Emenda 5/2014, de autoria da vereadora Ana Paula, ao projeto de lei número 19, com a seguinte providência: aditiva para a pavimentação das ruas do bairro Oncinha, no valor de R$1 milhão. Artigo 1º. Fica alterado o valor do projeto a ser criado do programa 0011 do anexo 6, Planejamento Orçamentário LDO, a seguinte atividade: Programa Serviços de Utilidade Pública, Unidade Executora 02.11.01, Código do Programa 0011, Código do Projeto a ser criado, custo financeiro R$1 milhão. Os recursos para a cobertura desta ação serão retirados do Programa 0011, Serviços de Utilidade Pública, Projeto 2058, Manutenção e Serviços Urbanos, R$1 milhão no ano 2015, perfazendo um total de R$1 milhão. Sala de Sessões, vereadora do 30 de julho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Coloco em discussão. Peço para discutir. Peço para retificar, porque como o valor das emendas é o mesmo, né? A primeira eu discuti falando do bairro Oncinha. Na verdade, essa é do bairro Oncinha e a primeira é do bairro Areia Branca, né? Então, a gente pede aí para fazer essa retificação, mas a discussão é nesse sentido, que a gente precisa que esses bairros sejam pavimentados para que tanto a população do bairro Oncinha quanto a população da Areia Branca possam contar com asfalto, né, e com a melhor qualidade de vida lá das pessoas que lá residem. Lá na Oncinha a gente sabe que tem muita gente hoje que tem problema respiratório em função da poeira intensa que está no local. Então, peço aí a votação favorável dos nobres vereadores nesse sentido. Muito obrigada. Continua em discussão. Antes de anunciar a votação da emenda da doutora, pedimos aí à secretaria, depois que providencie a correção conforme solicitado. Coloque, então, em votação a emenda. Emenda de número 5, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da próxima emenda. Emenda número 6/2014, de autoria da vereadora doutora Ana Paula, ao projeto de lei número 19/2014. Providência: criação do projeto para subvenção sociais no valor de R$200 mil. Artigo 1º. Fica alterado o valor do programa 0004 Assistência Social para Todos, Unidade Executora 0.2.0403, projeto a ser criado no anexo 6, Planejamento Orçamentário LDO, a seguinte atividade: Departamento Municipal de Desenvolvimento Social,
Assistência Social para Todos, Atendimento Social, Unidade Executora 02.04.03. Código do Programa 0004. Código do Projeto a ser criado, Subvenção Social. Custo financeiro, R$200 mil. Os recursos para a cobertura dessa ação serão retirados do Programa 999, Reserva de Contingência, Unidade Executora 02.16.01. Projeto 2099, Reserva de Contingência, no valor de R$200 mil. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 30 de julho de 2014, doutora Ana Paula Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, neste ano, eu não sei porquê, mas não veio discriminado em nenhum momento dotação para as subvenções sociais. E a gente sabe que diversas entidades aqui no nosso município hoje fazem um trabalho que muitas vezes teria que ser executado pela própria prefeitura. Então, nós temos aí diversas entidades que precisam receber um auxílio para que possam continuar existindo, né? Inclusive, existe hoje aí a APA Micão, que não recebe nenhum tipo de subsídio, não recebeu o convênio até agora, e que está em vias de deixar de existir. Uma instituição que já doou mais de 500 animais, que hoje poderiam estar lá nas zoonoses, que presta serviço, que elas se desdobram e não tem nenhuma ajuda da prefeitura nesse sentido. Então, esse valor seria para ser rateado em todas as entidades, que a gente sabe que existem também as entidades lá do Paraíso, existe o OCA, né, a entidade de deficientes, pessoas especiais, com necessidades especiais. Então, essa subvenção seria para suprir o que não veio determinado no orçamento, nada em relação às subvenções sociais. Então, eu peço a aprovação de todos vocês nesse sentido. Muito obrigada. Continua a discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Emenda de número 6, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da próxima emenda. Emenda número 7/2014, de autoria dos vereadores, ou melhor, do vereador Eduardo Bosco, ao projeto de lei número 19/2014. O artigo 17 passa a ter a seguinte redação, onde se lê: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento de despesa, bem como transpor, remanejar ou transferir recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou ocupações especiais, podendo ser feito por decreto do prefeito, no âmbito do Poder Executivo e por ordem da mesa, no âmbito da Câmara Municipal. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto nesse artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Leia-se. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 57.426 do orçamento vigente. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 7 de julho de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Justificativa. Essa emenda altera o artigo 17 e suprime o parágrafo único do projeto de lei 19. Ora em trâmite. É necessária porque, para ser mantida a redação original, o Executivo terá uma autorização prévia para abrir créditos adicionais suplementados até o limite de 10% do orçamento, da qual entendemos ser descabida por retirar do Legislativo a análise do mérito desse crédito. E o Poder Legislativo deixa de exercer a importante função fiscalizadora. Eduardo Bosco, vereador. Coloco em discussão a emenda 7. Pois não, vereador, 15 minutos para a razão dessa emenda, ela é simples. É permitir que a Câmara concentre em si algo que lhe é inerente, que é a fiscalização. Através do projeto do prefeito, ele pede uma autorização para poder remanejar por decreto 10% do orçamento. Ou seja, todas as discussões daquilo que vai ser tramitado dentro da prefeitura não precisaria mais passar pelo Poder Legislativo. Daí a razão de nós diminuirmos esse valor
para que o prefeito possa fazer por decreto, e as demais ações do Poder Executivo, que ele mande para o Poder Legislativo, pedindo as autorizações devidas, e para que nós possamos aqui, como agentes eleitos, fiscalizar adequadamente aquilo que pretende o prefeito. Essa é a razão da emenda, para que não fique a lei de diretrizes, né, o orçamento do município, já com cheque em branco assinado ao prefeito municipal. São só essas minhas considerações. Lembrando que essa emenda, ela vem exatamente ao encontro daquela que eu pedi o arquivamento e que estava com a redação inadequada, bem observado pelo vereador Eduardo Bosco, foi corrigido e pediu o arquivamento de minha autoria. Então, peço, obviamente, a aprovação da emenda do vereador Eduardo Bosco. Continua a discussão, a emenda 7 de 2014. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. A emenda de número 7, aprovada por 7 votos a 1. Passamos, então, à discussão única do projeto de lei 5/2014-L, que disciplina a manifestação dos conselhos municipais da saúde, da educação, nas situações que especificam. Senhor presidente. Pois não, vereador. Peço retirada desse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por 2 sessões a discussão do referido projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, fica adiada por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 5/2014-L. O projeto de lei 31/2014 sai da ordem do dia devido à apresentação de emenda. Discussão única do projeto de lei 7/2014-L, que institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica e o Dia Municipal do Evangélico. Solicito ao secretário, o vereador Geraldo Atleta, que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Projeto de lei número 7/2014-L. Institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica e o Dia Municipal do Evangelho. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Alumínio a Semana da Cultura Evangélica, ser realizada na primeira semana do mês de setembro de cada ano, ficando também instituído o Dia Municipal do Evangélico como o último domingo ou sábado do referido mês, consequentemente constante a referida semana. Artigo 2º. A semana a que se refere a essa lei tem por finalidade divulgar a cultura evangélica mediante a realização das diversas atividades e será um evento de congraçamento de todas as igrejas evangélicas, independentemente da ordem denominacional. Artigo 3º. São instituídos durante a Semana da Cultura Evangélica os seguintes dias de homenagens. 1. Aos músicos evangélicos. 2. Aos atores evangélicos. 3. Aos escritores evangélicos. 4. Aos movimentos de jovens evangélicos. 5. Aos movimentos de senhoras evangélicas. 6. Aos homens e mulheres missionários que se dedicam à difusão dos princípios cristãos evangélicos. 7. Aos grupos de crianças e adolescentes evangélicos. Artigo 4º. A semana de que trata essa lei será constituída de atividades e manifestações artísticas e culturais, além de trabalhos evangelísticos desenvolvidos pela comunidade evangélica do município de Alumínio. Parágrafo único. Entende-se por trabalhos evangelísticos e manifestações artísticas e culturais. Inciso 1. Apresentação de corais e músicos com arranjos de hino de louvor e adoração. 2. Apresentação de peças de teatro e demais encenações. 3. Gincanas desportivas e intelectuais visando a integração do membro da igreja com a comunidade. 4. Feira do livro evangélico. 5. Demais manifestações que não sejam contrárias aos princípios evangélicos. Artigo 5º. A comemoração ora instituída passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Alumínio. Artigo 6º. O evento poderá contar com a participação de todas as instituições evangélicas situadas no município de Alumínio. Artigo 7º. Será formada uma comissão organizadora cujos integrantes serão representantes dos pastores ou representantes das diversas entidades evangélicas existentes no município de Alumínio. E essa comissão caberá a elaboração da programação para a semana. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões plenária, vereador Anderson Silva, 31 de julho de 2014, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores.
A Semana Municipal da Cultura Evangélica irá proporcionar o congraçamento das igrejas evangélicas, independentemente da ordem que se filiam no credo protestante. Centenas de fiéis distribuídos entre os credos luterano, metodista, batista, presbiteriana, adventista, pentecostal e neopentecostal. Também é sabido que as igrejas evangélicas têm contribuído decisivamente para a criação de uma sociedade mais justa e humana. Estas estão amparadas nos princípios bíblicos que regem a vida familiar e social do indivíduo de forma ilibida, norteando-o para o altruísmo na conduta perante o próximo. A criação da Semana da Cultura Evangélica não é apenas uma simples data simbólica, mas sim o reconhecimento e a valorização de um povo herdeiro que busca levar o bom testemunho de Cristo àqueles que, devido às circunstâncias da vida, puderam ou não tiveram contato com a palavra de Deus. E que assim buscam contribuir da melhor forma possível para o crescimento físico e espiritual de toda a nossa sociedade. A Semana da Cultura Evangélica vem sendo contemplada em várias legislações estaduais e municipais, por isso apresento tal projeto de lei entendendo a sua relevância para o município, podendo contribuir para uma convivência religiosa, fraternal e harmoniosa voltada para onde converge o verdadeiro amor, que é dentro da vontade da presença de Jesus Cristo. Segundo pesquisa do IBGE, de 1940/2000, o povo evangélico é apontado como 27,2% da população brasileira, o que demonstra a sua importância para a nossa sociedade. Esperamos a compreensão dos nobres pares e pedimos aos ilustres colegas vereadores que se manifestem de acordo com o presente projeto de lei. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Parecer jurídico. Senhor presidente, senhores vereadores, propõe o ilustre vereador Raimundo Azevedo instituir a Semana Municipal da Cultura Evangélica e o Dia Municipal do Evangélico. Por essas razões, entendemos que nada obsta a apreciação do projeto de lei ora analisado pelos nobres edis, pois entendemos que o mesmo encontra-se perfeito. Para sua aprovação serão necessários os votos da maioria simples dos nobres edis, devendo ser submetido a uma única fase de discussão e votação, tendo tudo conforme o artigo 272 e 259 do Regimento Interno, respectivamente. Não há prazo para sua apreciação. Salvo melhor juízo, aparecer, no 11 de agosto de 2014, José Augusto Pinto da Moral, diretor jurídico. Parecer 72 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao projeto referido, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, opinamos pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões de 4 de agosto de 2014, Augusto Canto de Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Em discussão, o projeto de lei 7 de 2014L em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 15 minutos por Eu parte. queria parabenizar o vereador Raimundo de Azevedo pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa realmente assim, como que eu posso expressar? Nós precisamos da religião, nós precisamos que as pessoas creiam em Cristo, né, que elas efetivamente pratiquem uma religião, né, seja evangélica, seja católica. Nós precisamos disso. E acho assim que foi uma iniciativa maravilhosa do senhor de ter feito essa Semana do Evangelho. Parabéns e já pode contar com o meu voto favorável. Continua em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos. Na verdade, por parte. também, né, reforçar aqui os parabéns aqui feitos pela doutora. A Alumínio tem uma comunidade evangélica muito grande, né? Eu acho que, se a gente for considerar aqui o número do censo do IBGE, eu acredito que aqui em Alumínio até esse percentual seja muito superior aos 27%, né, que foi mencionado. Ano passado até havia, a gente sabe que a Semana Evangélica aqui em Alumínio, ela, pela CEPAL, né, ela já vem sendo realizada ano a ano, né? E a época aqui, não prestigiando também somente os evangélicos, mas também a comunidade católica, né, que também faz um trabalho aqui sensacional aqui na cidade. A gente havia um projeto aqui, incluindo, né, que certamente esse vem reforçar, para que fosse incluído esse evento no calendário de eventos oficiais do município, né, tanto a Semana Evangélica, por exemplo, quanto o espetáculo aqui da Paixão de Cristo, que é feito aqui em Alumínio, né, e tem assim
uma repercussão muito boa, né? Uma repercussão assim, fabulosa, né? Com frequência de bastante pessoas. Então, acho totalmente válido, né, essa questão, até porque a gente sabe que hoje a comunidade, agora mesmo aqui, o pastor Enivaldo esteve aqui, acho que conversando com alguns vereadores, né, e fazendo a questão de uma marcha de Jesus que vai ser realizada no dia 6, justamente a dificuldade. Então, havendo essa legalização, né, a princípio, olha, por que se votar um projeto dentro de uma semana? Mas acho que a importância disso, e que é a intenção do vereador Raimundo, é o quê? O próprio envolvimento da prefeitura, né? Às vezes o que se pensa vai se comemorar o aniversário da cidade. A primeira coisa que se pensa é quem é o cantor, qual o show que vai ter, e acaba esquecendo, né, desse lado e acaba não atendendo satisfatoriamente dessa parcela. Então, evidentemente que a gente vai aprovar, né, e rogando aqui que o senhor prefeito de fato inclua e que o Departamento de Cultura, nos seus eventos, prime pela realização desse evento, né, que de fato é muito importante. A gente sabe que sem Deus em nossas vidas a gente não é ninguém, né, não chega a lugar nenhum. Então, é evidente, vereador Raimundo, que a gente vai estar aprovando aqui. Parabéns pela iniciativa. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de Lei 7/2014, aprovado por 7 votos. A discussão única do Projeto de Lei 4/2014-L também sai da ordem do dia devido à apresentação de emenda. Eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Recurso de número 1/2014, interposto pelo vereador Geraldo Atleta, em razão da decisão da presidência que não permitiu a tramitação do Projeto de Lei 33/2014. Redação final do Projeto de Lei 19/2014. Projeto de Lei 31/2014. Projeto de Lei 4/2014-L. E o Projeto de Resolução 9/2014. Nada mais havendo tratar na presente sessão. Damos a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos.